os ares de vingança ficam muito nítidos, né, Fabiola? Quando um governante recém-empossado adota comportamento que leva as pessoas a duvidarem das suas boas intenções, é sinal de que já não há a menor dúvida. Em relação a essa chacina, no alvorecer da chacina, o Tarcísio de Freitas já havia sentenciado que não houve excesso da polícia, que foi uma atuação profissional. Ele classificou de meras narrativas as denúncias de abuso de autoridade, tortura, execuções. 28 cadáveres depois, consolida-se a percepção de que, nesse setor da segurança pública, a gestão do Tarcísio de Freitas é 100% feita de retrocesso. Antes do Tarcísio, a política do uso de câmeras nos uniformes de policiais revelou-se uma providência de rara eficácia. Entre 2019 e 2022, os batalhões com câmeras em São Paulo registraram uma queda de 76,2% na letalidade dos PMs em serviço. O número de policiais mortos também caiu de 18 em 2020 para meia dúzia, 6 em 2022. Os defensores públicos e os promotores tinham acesso rápido às imagens. A partir do Tarcísio de Freitas, isso tudo mudou. Na matança do Guarujá, hoje o UOL está informando aí, nessa bela reportagem do Adorno, que só 7 filmagens foram enviadas ao Ministério Público. E dessas 7, só 3 exibem cenas de confronto e com imagens sem nitidez, imagens inservíveis. Os relatos colecionados pelo repórter do UOL, pelo Adorno, eles potencializam evidências que já haviam sido recolhidas pela ouvidoria, pela promotoria. E esses dados ajudam, Fabiola, a explicar a falta de transparência. São fartas, são eloquentes as evidências de que, a pretexto de punir a crueldade de traficantes que assassinaram um PM no Guarujá, a polícia recorreu à selvageria. E, ao avalizar a barbárie, o Tarcísio foi rendido pela lógica que transforma a prática da bandidagem em política de Estado. Nessa área de segurança, o Tarcísio vive o pior tipo de ilusão que pode acometer um governante. É a ilusão de que governa. Em São Paulo, o governador passou a ser governado pela banda bárbara da polícia. E o Tarcísio não está só. Isso ele pode dizer, eu não estou só nessa prática. Numa evidência de que a incivilidade não tem ideologia, a polícia do governo petista da Bahia produziu 20 cadáveres só na semana passada. E também na cena federal, o governo Lula é constrangido a investigar o assassinato de uma menina de 3 anos por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, e disparou a esmo numa ação no Rio de Janeiro. Então, por mal dos pecados, Fabiola, a gente deve reconhecer também, para ser bastante justo, que o problema não é só dos governos. Parte da sociedade brasileira endossa essa violência policial. No Brasil, o culto à tese segundo a qual bandido bom é bandido morto continua dando votos, a despeito de vítimas inocentes que vão ficando pelo caminho. Então, é um problema generalizado, Fabiola. A gente está vivendo um surto de incivilidade que não vai ser resolvido com providências fáceis. O caminho é longo, é árduo, e, infelizmente, São Paulo, que estava numa boa trilha, experimenta agora um retrocesso esplendoroso no governo do Tarcísio de Freitas. Eu queria te ouvir também, professora Deise, né? O governador de São Paulo, ele fala que a polícia deu uma demonstração de profissionalismo, né, nessa operação. A gente ouve o secretário de Segurança Pública dizer que são meras narrativas. E a gente ouvindo aqui o Luiz Adorno, e quem assiste o vídeo, que é muito forte, inclusive você ouve essas pessoas, e muitas têm medo de falar, né? A grande maioria tem muito medo de falar, porque é medo que possa também sofrer alguma coisa lá. Falando que não é nada a ver com narrativas, e sim com execução, com tortura, com provas forjadas. Como é que a senhora vê essa resposta do governo de São Paulo negando o que parece ser tão evidente?
Fabiola, eu acho até que o Josias ele deu a resposta, né, agora no final da fala dele, dizendo que essa deve ser a tônica, né? O governador Tarcísio e o secretário Derrite, eles têm uma política policial bem diferente do governo anterior, né, e de alguns governos anteriores. E então eu acho que a gente já sabe como serão os próximos 4 anos, né? E aí, indo ao encontro da reportagem do Luiz. Ela é extremamente importante. E eu tava vendo a reportagem aqui, eu estava pensando numa coisa que a gente debate há tanto tempo e parece que às vezes a gente fala só para os mesmos círculos, mas vendo a reportagem do Luiz, eu pensei muito nisso, que é a necessidade da gente transformar ou da gente fomentar para que a polícia saia de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. E aí, eu não quero falar o que o Josias falou com outras palavras, então eu vou dar uma outra tônica aqui, porque a gente está vendo, mas olha, eu sempre volto para essas questões do passado, porque eu acredito que essa é a função do cientista político, né? É olhar para o passado para poder entender o futuro. Mas a polícia no Brasil, ela foi criada no século XVIII, olha como as coisas não mudam, mas foi para atender um modelo de sociedade que era extremamente autocrático, autoritário e dirigido por uma pequena classe dominante. Então, a polícia ela foi criada, ela foi desenvolvida para proteger essa classe dominante da classe dos excluídos. Né? E aí, essa foi a perspectiva do desenvolvimento histórico. Então, a polícia foi criada para servir como uma barreira física entre os bons, os ditos bons, muito entre aspas, e os maus da sociedade. Então, ela é uma polícia, aqui no Brasil, a polícia ela é desenvolvida para desenvolver o vigor físico de uma coragem inconsequente, é isso que os estudos indicam, né? Uma polícia que atua com uma grande influência de estigmas e preconceitos. Então, é isso que tem que mudar, é isso que a gente discute o tempo inteiro na ciência política. A polícia, ela é um tema é um item central na agenda do desenvolvimento social e sustentável da sociedade brasileira, mas ela precisa urgentemente de aparatos para sair dessa polícia de controle para uma polícia cidadã. Senão, esses casos a gente vai ver se repetindo cada vez mais, como a gente tem visto sempre na sociedade brasileira, né? É recorrente a gente discutir esses assuntos, mas eu acho que o grande problema está no fomento da polícia, né? Para sair essa coisa de controle, de vigor físico, de estigma e de preconceito, né? Ô, Adorno, essa operação já foi finalizada ou ainda segue? A primeira fase foi finalizada, né? Foi finalizada dia 6 de setembro, justamente para os turistas que chegavam lá na Baixada Santista no feriado não verem aquele contingente policial. 3 dias depois do anúncio da finalização, o policial militar da reserva, um policial militar aposentado, foi assassinado, provavelmente, na frente da casa dele em São Vicente. Logo depois, outro policial foi baleado, uma inocente de 15 anos foi morta também em confronto com a polícia, já tentando revidar essa nova morte desse novo policial. 7 pessoas foram baleadas em uma semana e então o governo decidiu retomar a Operação Escudo, parte 2, enviando as tropas dos batalhões especiais de São Paulo, da Rota, do BAEP, mas está num número bem menor, assim, conversando com as pessoas das favelas da região, tem ainda ali uma presença militar forte de batalhões especiais, mas não tá sendo como na primeira fase. Assim. Na primeira fase foram 28 mortos, só que poderiam ter sido 31, né? Porque tem 3 pessoas que ainda estão em estado grave no hospital. E o que as favelas dizem é que os policiais ameaçavam essas pessoas das comunidades ali, que eles matariam 30 pessoas, uma pessoa para cada idade do soldado da rota que foi morto no Guarujá. Então, quase eles cumpriram o que prometeram, né? Porque poderia ter sido 31, poderia ter sido um a mais, inclusive.